sejam todos bem-vindos à Igreja Batista em Nova Cidade. Em instantes nós iremos começar mais uma live, mais um culto de celebração ao nosso Deus. E eu tenho certeza que você vai ser impactado, transformado, vivendo com a gente essa experiência. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, quero convidar você a entrar lá no YouTube, IB Nova Cidade, se inscreva no nosso canal, curta e também curta as páginas nas redes sociais, Facebook, Instagram, todas as nossas programações estão lá. Eu tenho certeza que será abençoador para a tua vida. Eu quero que você acompanhe com a gente, compartilhe essa live com seus amigos, porque eu tenho certeza que essa celebração vai ser transformadora, numa adoração, numa palavra tremenda que Deus vai liberar sobre a tua vida. Se você não é membro da Igreja Batista Nova Cidade, eu quero te dar as boas-vindas, sinta-se em casa, porque nós estamos aqui para abençoar você. Então fica com a gente, porque essa noite vai ser transformadora para a sua vida. Vamos orar então, para a gente começar a estudar a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Vou pedir a Fabiola para orar para a gente. Ora para a gente. Senhor, Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma manhã na Tua presença, por esse dia tão precioso, Senhor, por esse sol, ó Deus, que brilha lá fora, ó Deus, que nos aquece, ó Deus, numa manhã de inverno, Senhor, onde uma noite foi tão fria, mas com esse sol, ó Deus, que brilha hoje de manhã, Senhor. Obrigado, Deus, porque isso é prova da Tua fidelidade e do Teu cuidado sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, por essa aproximação, ó Deus, com o povo de Deus nessa manhã, ó Deus, através dessa live, dessa troca, Senhor. Obrigado, Deus, por estarmos juntos com o Teu povo, Senhor. Isso conforta os nossos corações, isso nos aquece, Senhor. Isso nos anima e nos renova, Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos e saber que essa igreja, ó Deus, continua unida, ó Deus, e cumprindo um propósito, Senhor. Ó Deus, continua conosco, Senhor. Fala conosco nessa manhã, ó Deus. Que essa manhã, Senhor, seja uma manhã de crescimento espiritual, ó Deus, de crescimento diante da Tua palavra, Senhor, porque é o que queremos, ó Deus, Senhor, a cada dia, ó Deus, estar andando conforme a Tua vontade, o Teu querer sobre as nossas vidas, Pai. Seja com aqueles, ó Deus, que nesse momento, Pai, passa por uma enfermidade, ó Deus, passa por um momento, ó Deus, de luto, Senhor, como a irmã Verena, Senhor, que a cada dia o Senhor continue, Senhor, confortando o coração dela, Senhor, consolando a sua família, Pai. A gente sabe que essa ausência, ó Deus, com o tempo vai se apertando mais, a saudade, ó Deus, mas que o Senhor esteja ali, Senhor, confortando e sendo presente na casa dela, Pai. Verdade. Seja, ó Deus, com a Tatiana, Senhor, também que fez uma cirurgia, ó Deus, que a sua recuperação, ó Deus, seja o mais breve possível para que ela possa estar, Senhor, recuperada e nos seus afazeres diários, ó Deus, o mais rápido possível, Pai. Obrigada pela vida da Samanta também, Senhor, que teve lá um tempo, num processo difícil, ó Deus, mas que a Tua fidelidade se fez presente na vida dela, Senhor. Obrigado, Deus, e nós te louvamos por todas essas coisas, ó Deus. Continue conosco, habita, Senhor, na nossa casa, no nosso lar, ó Deus. Encha nossas casas, ó Deus, com a Tua alegria, com o Teu amor, Pai. Assim nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler Colossenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Ok? Lê pra gente, Fabiola. Colossenses 2, de 1 a 7. Vamos lá. Diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecido da plenitude da inteligência para conhecimento do ministério de Deus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência.
E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a palavra dele aos nossos corações. Vou pedir a Fabíola, quando ela puder, pegar uma aguinha para mim. Eu esqueci de trazer água agora de manhã. Sim, Senhor. E vamos continuar o estudo dessa manhã. Já terminamos o capítulo 1 de Colossenses. Vamos entrar agora no capítulo 2. O verso 1 ao verso 7, que nós lemos agora. Lembrando que o motivo que levou Paulo a escrever a carta aos Colossenses foi justamente as notícias que ele recebeu de Epáfras. Epáfras era discípulo do apóstolo Paulo, filho na fé do apóstolo Paulo e também pastor na igreja de Colossos, na igreja de Colossenses. Então foi Epáfras que pastoreava a igreja de Colossenses e levou ao apóstolo Paulo as informações do que estava acontecendo lá. Epáfras estudou no seminário que Paulo plantou em Éfeso, lá ele se formou, lá ele foi discipulado e ele pastoreou a igreja de Colossenses, né? A igreja de Colossenses ela foi muito atacada por uma heresia que surgiu em Colossos, que é o gnosticismo. Essa heresia ensinava que algumas pessoas eram privilegiadas de ter o conhecimento e a revelação de Deus. A grande maioria não tinha essa revelação, dizendo que Cristo não era Deus, era uma manifestação de Deus que veio ao mundo para trazer essa revelação para algumas pessoas. Mas Cristo não tinha todo o poder, toda a divindade que o Deus Pai tinha, né, no Antigo Testamento. Aonde Cristo, como sendo homem, ele não podia ter a manifestação de todo o poder de Deus. Por quê? Porque o gnosticismo ensina que você só conhece a Deus através de conhecimento. E esse conhecimento, ele vem a partir de uma manifestação de Deus iluminando algumas pessoas escolhidas. E Cristo era uma dessas manifestações, mas ele não era 100% Deus. E Paulo, quando escreve Colossenses, ele vai combater essa heresia, né? E justamente por esse motivo é que a carta de Colossenses, ela fala tão bem da pessoa de Cristo. É o livro do Novo Testamento que mais fala sobre Cristo como sendo o cabeça da igreja, uma mensagem totalmente cristocêntrica. Então, se você quer estudar sobre Cristo, você precisa aprofundar o seu estudo na carta aos Colossenses. Paulo começa, né, no verso 1, e ele vai voltar a falar no verso 5, a dor, o sofrimento que o líder, o pastor tem pela igreja, né? Paulo diz que ele sabe a luta que ele passa pelos colossenses, né? E também ele cita Laodiceia, que era uma cidade que estava a 130 quilômetros de Colossos, aonde também havia uma igreja do qual Paulo não foi o fundador, mas do qual Paulo se preocupava com o progresso do evangelho naquela igreja. É importante ressaltar, ele vai repetir no verso 5, né? Verso 5 ele diz: porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito eu estou convosco. Aqui é mais uma prova do que nós já falamos, como a igreja, ela não é a parede, ela não é o prédio, a igreja não é um clube, né? E nós temos um problema sério na igreja moderna de hoje, porque muitas igrejas, até pelas influências do misticismo religioso, elas estão se perdendo na sua identidade.
Ou ela é uma mera religião, né? Onde é, na verdade, uma forma das pessoas buscarem a Deus através de ritos religiosos, mas é uma igreja fria, uma igreja distante, uma igreja sem vida, sem relacionamento, sem experiência de comunhão e vida de comunidade. Ou, na verdade, ela é um clube, né? Ela é simplesmente um lugar para se encontrar pessoas, para fazer amizade, mas não há experiência nenhuma da manifestação do poder, dos milagres, da graça de Cristo na vida daquela igreja. E aí Paulo vai justamente dizer isso. Olha, Paulo não foi o fundador da igreja, Paulo não esteve lá presente em Colossenses, Paulo nunca tinha ido a Colossenses. Quando Paulo escreveu, ele estava preso, né? E da prisão ele escreve a carta, mas cada igreja Paulo as tinha no coração, seja em oração, seja nos seus ensinos, seja nos seus escritos. Paulo estava presente em espírito em todas as igrejas. É como nós hoje, nós fisicamente não estamos juntos, mas espiritualmente nós estamos unidos em Cristo Jesus. Todos os dias eu oro pela igreja, pelos membros, pelas pessoas, pelas necessidades. Então, por mais que a gente fisicamente não esteja se vendo, não esteja junto, nós espiritualmente estamos unidos no Senhor. E Paulo vai falar do sofrimento, da luta que ele passa por essa igreja. Todo pastor sofre pela igreja. Todo pastor luta. O reino de Deus é conquistado à força. Vida cristã é batalha. Entenda isso. Ser crente é entrar na guerra. Ser cristão é enfrentar luta. Não tem jeito. Não tem esse negócio de que eu sou crente, não vou sofrer. Se eu sirvo a Deus, Deus vai me blindar e eu não vou passar pelos problemas da vida. Nós estamos vendo isso hoje, né? A pandemia afetou todo mundo, inclusive a igreja, inclusive os pastores, inclusive os crentes, os mais santos e os menos santos. Por quê? Porque nós estamos nesse mundo, e nesse mundo nós vamos ter aflição, disse o Senhor Jesus. E Paulo está lutando, Paulo está sofrendo. Qual é o maior desafio de um pastor? Obviamente, é a sua família, lógico, né? É a sua casa, é ganhar os seus filhos, é ter os seus filhos no temor do Senhor, é ter a sua família firme na presença de Deus. Mas qual é o maior desafio de um pastor? É justamente a sua igreja. É ver que o seu rebanho está firme no Evangelho. É ver que o seu rebanho está baseado em Cristo, com uma fé sólida, com uma fé alicerçada. E a igreja moderna de hoje é uma igreja fraca, é uma igreja que não tem firmeza de evangelho. O povo não conhece Bíblia, o povo não conhece a palavra de Deus. O povo está misturado numa crendice. Você acredita que tem crente que tem medo de passar embaixo de escada? Tem crente que tem medo de sexta-feira 13? Tem crente que tem superstição? Tem cristãos que acreditam não, mas acham que um mal olhado vai pegar na vida dele. Por que é isso? Porque não tem firmeza de evangelho. Porque não conhece a autoridade que Deus lhe deu. Não conhece a fé genuína que nós temos em Cristo Jesus. Se a igreja soubesse o poder que ela recebeu, a autoridade que Jesus deu para ela, meu irmão, Jesus já tinha voltado, esse mundo já tinha sido transformado. Por que o diabo ataca a igreja? Porque o diabo sabe que a igreja é o único organismo na terra que pode realmente destruir as forças do mal. A igreja tem um poder imenso em suas mãos de transformar uma sociedade, de mudar o mundo. A igreja pode mudar no aspecto social, no aspecto moral. A igreja pode mudar o mundo por completo, transformar o mundo num lugar melhor. E esse é o nosso papel como cristão. Qual é o papel do cristão? É fazer do mundo um lugar melhor. É luz que brilha nas trevas. Disse Jesus, assim resplandeçam a vossa luz, né, diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. O cristão é luz do mundo, é sal da terra. Então, qual é o nosso papel no mundo? É fazer brilhar a luz de Cristo.
E através de quê? Das nossas boas obras, das nossas atitudes, das nossas ações, seja abençoando pessoas, seja ajudando, seja dando um bom testemunho, seja vivendo os valores do reino. A igreja, quando vive os valores do reino, ela está influenciando o mundo. Uma família que não briga, uma família que não tem vícios, uma família que pratica o bem, uma família que é um exemplo de lar, que vive em paz, que vive em harmonia, é um tempero bom para levar uma boa vida para a sociedade. E nós perdemos isso, irmãos. Sabe por que nós perdemos isso? Porque a igreja moderna, ela está pregando uma coisa e vivendo outra. Ela fala, ela tem um discurso bonito, mas a prática dela não é um discurso. Você vê crente falando mal do outro, você vê crente fazendo fofoca, você vê crente bebendo, você vê crente brigando, você vê crente roubando, você vê cristão traindo, você vê cristão fazendo coisas que é incompatível com a vida de cristão. Não é verdade, Fabio? É verdade. E isso faz o quê? Com que a igreja perca sua força. Faz com que o evangelho perca credibilidade. Faz com que nós, igreja, percamos a nossa autoridade de influência, de influenciar, de transformar. E Paulo está sofrendo, Paulo está lutando por essa igreja. Por quê? Porque ela está sendo atacada, ela está tendo a sua firmeza, a sua fé ameaçada através de mentiras, de heresias que estão tirando o poder da igreja através da pessoa do Senhor Jesus, né? Então Paulo vai dizer isso. No verso 2, Paulo fala assim, olha, eu luto para quê? Qual é o propósito da luta de Paulo? Qual é o propósito da luta de todo pastor? Para que os seus corações sejam animados, para que os seus corações sejam confortados, estando unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, né? A palavra animados aqui, confortados, é a palavra do grego parakaleo, que é a mesma palavra para o paracleto, o consolador que Jesus disse que ia mandar, o Espírito Santo, né? É a ideia de confortar a igreja mediante os ataques que o mundo faz. É a ideia de saber que nós estamos sendo atacados, bombardeados, perseguidos, mas o Espírito Santo está nos sustentando, está nos fortalecendo, está nos incentivando a perseverar, a prosseguir. Para quê? Para que a gente seja enriquecido. O inimigo tenta roubar a riqueza do entendimento do mistério de Deus, que é Cristo, né? Roubar a riqueza do mistério de Deus, que é Cristo, é fazer com que a gente viva abaixo dos padrões da vida cristã. Quantas pessoas estão vivendo abaixo do padrão da vida cristã? Quantas pessoas que você conhece, que você fala assim, pô, essa pessoa é crente, vive quebrando o pau com o marido dentro de casa. Como é que pode? Essa pessoa é um cristão e vive falando mal de todo mundo. Como é que pode essa pessoa ser um crente fazendo o que faz, dando mau testemunho? Talvez você conheça muitas pessoas assim, ou não é verdade? O que isso prova? Isso prova que a heresia está no meio da igreja. E o que ela faz? Ela rouba a verdade. Ela rouba a riqueza do mistério de Deus. O que é o mistério de Deus? É a beleza da obra de Deus em Cristo Jesus. É a transformação que Jesus faz na vida das pessoas. Essa transformação produz uma mudança na vida, na sociedade, produz um padrão de vida elevado. Anote isso aí, o padrão de exigência do Evangelho é muito alto. O padrão de exigência da vida cristã é elevadíssimo. Ser cristão exige um alto padrão de vida. E nós estamos perdendo a exigência desse padrão. Olha, gente, falo aqui em espírito, de coração, que essa pandemia leve você a uma transformação poderosa em Deus. Que essa pandemia mude você
a imagem de Jesus, amando as pessoas como Jesus amou, vivendo como Jesus viveu, né? Experimentando o caráter de Cristo na sua vida, parando de falar mal das pessoas, de reclamações, de lamentações, de desculpas, para a gente viver uma vida cristã abaixo do padrão do Evangelho. Precisamos subir de nível, precisamos andar sobre as águas. Andar sobre as águas é experimentar essa transformação do sobrenatural de Deus na vida da gente. É sobre isso que eu vou falar logo mais à noite, querido. Qual o propósito de Deus querer que Pedro andasse sobre as águas? O que isso vai acrescentar na minha fé? Ter essa experiência. Só tem um propósito Deus fazer isso. Me levar a uma experiência de que em Deus a gente pode viver além da média, além da mediocridade, né? Numa vida de uma experiência tão sobrenatural que só Deus pode fazer na vida do ser humano. Quem pode andar sobre as águas a não ser Deus? Quem pode mudar a lei da ciência a não ser o próprio Deus? Quem pode transformar a vida de um ser humano totalmente destruída, mergulhada no pecado, afundada na podridão dos valores mundanos? Quem pode fazer uma transformação dessa a não ser o próprio Deus na vida da gente? Queridos, é tempo da gente viver na plenitude desse conhecimento. Paulo vai dizer aqui que a gente precisa estar unidos em amor, que o amor faz essa transformação. O amor é o vínculo da perfeição, e é esse vínculo que nos enriquece da plenitude do entendimento. Olha só, gente, o pleno entendimento da verdade que está à frente às mentiras que o mundo ensina para tentar nos tirar do padrão do Evangelho. Que verdade é essa? A verdade revelada em Cristo. Como é que você conhece uma nota falsa? Como é que você sabe que uma marca é falsa? Como é que você vê uma camisa de uma marca famosa e você sabe que aquela camisa é falsa? Porque você conhece o verdadeiro. Quando você conhece a nota verdadeira, você consegue identificar que uma nota é falsa. Quando você conhece as características, os detalhes de uma marca verdadeira, você consegue identificar que aquela marca é falsa. Então, o que o diabo faz? Ele tenta tirar a verdade de você. Ele tenta tirar a verdade da igreja, aonde a igreja não acredita mais naquilo como verdade. Essa semana eu ouvi a mensagem de um pregador até famoso, e ele falou uma coisa, irmãos, que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ele falou que o pecado de Adão não foi a desobediência. O pecado de Adão foi incredulidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que um homem, antes de o pecado entrar no mundo, descrê de Deus? Como é que pode ter incredulidade no coração de uma pessoa que não tinha pecado ainda? Deu para entender a essência da coisa? Como é que Adão poderia descrer de Deus se ele ainda não tinha comido do fruto que era proibido? Aquilo ali foi uso do livre-arbítrio, escolha que o homem tem, que Deus colocou no homem. Deus deu o direito a Adão de fazer escolhas. E ele fez a escolha errada. Por que ele faz a escolha errada? Porque ele decidiu. Ele tinha esse direito de decidir. Ele não podia comer do fruto que Deus disse que não comesse. Mas se ele quisesse, ele poderia comer. Porque o fruto estava lá no meio do jardim. Deus poderia colocar a árvore do lado de fora. Adão, não coma do fruto. Não tinha como comer, a árvore estava lá fora. Mas Deus coloca a árvore dentro e fala assim, Adão, não coma do fruto. Mas ele tinha livre-arbítrio. Isso não foi incredulidade. Isso foi desobediência, irmãos. E às vezes a gente pega o pecado e a gente fala assim, olha, isso aqui é um veneno. Mas vamos botar aqui remédio. Vamos botar aqui óleo de rícino. Óleo de rícino, você deve conhecer isso, não é da minha época, era um remédio amargo que as pessoas tomavam para o estômago.
Aquilo não matava, mas fazia um mal terrível quando você tomava aquilo. É o que a igreja moderna faz hoje. Ela pega o pecado, que é um veneno mortal, e coloca assim, não, um desvio, é um deslizezinho. Pecado é um deslize, pecado é morte, pecado mata. Os crentes estão morrendo por causa do pecado. Fofoca é pecado. Falar mal do irmão é pecado. E isso mata. Mata a vida espiritual, mata a comunhão da igreja, mata a unidade da igreja. Contenda entre irmãos. Quem semeia contenda entre irmãos, Deus abomina. Tá dando para entender, irmãos? Aí hoje a gente diz assim, não, falar mal dos outros é um desabafo. Isso não é tão mal assim. É isso que o diabo faz no meio da igreja. Ela começa a pegar aquilo que é morte e começa a pintar, não, isso aí não é tão ruim assim, isso aí é só uma vaciladinha, mas olha, Deus já te perdoou, Deus é amor, Deus ama todo mundo, Deus ama até o diabo, então não se preocupa não, daqui a pouco essas pessoas vão começar a ensinar que Deus ama até o diabo, que o diabo não é tão ruim assim, é assim que a heresia entra no meio da igreja. E aí Paulo fala que a gente precisa ter um entendimento dessa verdade. No verso 3 ele vai dizer assim, ó, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Olha que palavra tremenda. Querido, toda a sabedoria dos tesouros do conhecimento estão em Cristo. Você quer ser uma pessoa inteligente? Você quer ser uma pessoa conhecedora da vida? Conheça Cristo. Ei, a igreja sabe a cosmovisão. A igreja tem cosmovisão. A igreja sabe qual é a visão de mundo. O cristão sabe qual é a visão do mundo. Tantas pessoas inteligentes, doutores, que não têm visão do mundo, não conhecem nada da vida, não conhecem nada de Deus. Às vezes você lida com uma pessoa tão culta, mas você olha assim, gente, que pessoa que não tem visão nenhuma da vida. Olha como ela enxerga a vida, olha como ela vive. Por quê, irmãos? Porque não tem a riqueza do conhecimento de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Cristo revela todas as coisas. Deus escolheu revelar as coisas grandes aos pequeninos, que são aqueles que se abrem para Cristo. Olha que coisa tremenda que é isso aqui. Aí no verso 4, Paulo diz assim, digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Por que Paulo está falando isso? Porque existe um engano, existem pessoas tentando enganar o povo de Deus. Existem heresias entrando na igreja, tentando disfarçar a verdade em mentira. Cuidado, gente, muito cuidado com isso. A gente precisa ter muito discernimento, mas nós precisamos também ter firmeza, base de evangelho. Porque quem tem evangelho, e aí é que vai um alerta, escola bíblica dominical, escola bíblica discipuladora. Querido, crente que estuda a Bíblia, ele não se deixa levar por qualquer vento de doutrina, não. Ei, esse evangelho triunfalista, essa teologia da prosperidade, esse evangelho que tudo pode, esse evangelho que não se fala mais em pecado, que não se confronta mais o povo de Deus com o pecado. Esse evangelho que você vai para a igreja massagear ego, palavra de coach, de autoajuda, encorajar pessoas, irmãos, é importante. Palavra de conforto, consolo é importante. Mas o evangelho não é só isso. O evangelho é um todo, é uma obra completa. O pecado é o maior mal da história da humanidade. Nós precisamos resolver o problema do pecado na nossa vida. Na vida de todos nós, inclusive na minha família. Por quê, irmãos? Porque o pecado destrói a vida do homem, destrói a comunhão do homem com Deus. E aí a gente precisa entender que tem sempre aquelas palavras tentando enganar o povo de Deus. Igreja, fiquem atentas às vozes que vocês estão ouvindo nesse tempo de pandemia. Precisamos estar ligados no que Deus está falando à sua igreja. Precisamos estar atentos que tipo de voz estamos ouvindo, porque o diabo também está falando nesse tempo. O diabo também vem com os seus profetas. Não,
isso aí vai passar, isso aí não é para você se voltar para Deus, isso aí é assim mesmo, faz parte da vida. Problema é uma coisa normal e tenta fazer com que a gente cada vez se afaste mais de Deus, né? A palavra aqui para enganar é a palavra para distorcer, falsos raciocínios, né? Em 2 Coríntios 11:14, a Bíblia diz que o diabo se faz como anjo de luz, que se possível enganaria até os escolhidos. Tem muita gente sendo enganada pelo diabo, até dentro das igrejas. Mas aquele que é firme, aquele que é escolhido, aquele que está ali na presença de Deus, ele não é ludibriado com qualquer palavra, ele não é ludibriado com qualquer discurso, ele não vai atrás de qualquer discurso. Ele sabe discernir realmente o que é de Deus, o que não é de Deus. E que nós sejamos esse tipo de cristão, né? O cristão verdadeiro, ele conhece o que é falso e ele não se deixa levar por aquilo que é falso. A partir do verso 5, ele vai falar de algumas características do cristão verdadeiro, da igreja verdadeira, né? Verso 5 ele diz assim: porque ainda que eu esteja ausente quanto corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da fé em Cristo. A igreja verdadeira, ela está firme e ela está em ordem. Paulo usa aqui duas palavras. A alegria do apóstolo é pela ordem e firmeza da fé em Cristo. A palavra aqui para ordem é a palavra taxis, que é a palavra que é um termo militar, que é usado para quê? Ordem unida, já ouviu falar nisso? É quando o batalhão marcha igualzinho, todo mundo dando passo igual, todo mundo fazendo o mesmo movimento. Quem serviu ou quem é militar sabe como é que é isso, né? Você olha aquele grupo de pessoas, parece que é uma pessoa só, porque todo mundo dá o mesmo passo na hora certa, faz o mesmo movimento em ordem, tudo alinhado, tudo perfeito. Irmãos, Paulo está dizendo que a igreja precisa ter ordem, igreja precisa andar em unidade. Igreja, quando você olha, é um organismo só. A igreja não pode ser uma concha de retalhos. A igreja não pode ser cada um indo para um lado, cada um faz o que quer. A palavra de Deus diz que quando não há liderança, o povo se perde, o povo se corrompe. Igreja é um líder dando uma direção e todo mundo seguindo na mesma direção. Igreja é o líder espiritual passando a revelação e o povo em obediência àquela revelação. Olha que coisa linda, irmãos. Igreja anda em ordem, igreja tem que ser organizada, não só porque as coisas estão arrumadinhas, porque a estrutura funciona, não é só isso. É espiritualmente, é a mesma visão, é o mesmo propósito, é o mesmo entendimento, é a mesma fé, é a mesma caminhada em Cristo, é a mesma firmeza em Cristo Jesus. Ordem e firmeza. A palavra firmeza aqui é estereoma, que é a palavra que hoje é usada para o som estéreo. O que é o som estéreo? É o som completo, é o som perfeito, é o som limpo, o som é mais puro, o som é completo. Por isso que a gente usa, é um som estéreo, porque ele está dizendo que esse é um som completo, né? A igreja, ela precisa estar constante, ela precisa estar firme, ela precisa estar completa. Aí no verso 6 ele fala assim, ó, portanto, concluindo, assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai. Aqui há algumas lições muito tremendas, né? Primeiro, é que ele chama de Cristo Jesus de o Senhor. E aqui eu quero fazer um ensinamento, trazer um ensinamento que é muito importante no Novo Testamento e é importantíssimo no Velho Testamento. Quando Paulo usa, ou quando qualquer autor do Novo Testamento usa, referindo Jesus como o Senhor, o que aquilo significa? Significa que Jesus é o meu Salvador, mas Ele também é o meu Senhor, Ele é o meu dono, Ele é que manda na minha vida. É Ele que determina o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. O cristão não tem vontade própria, o cristão segue a vontade de Deus.
O cristão não faz o que ele quer. Eu faço o que eu quero. Isso não é atitude de cristão. O cristão faz o que Deus quer. Se Deus quiser, eu faço. Se Deus não quiser, eu não vou fazer. Assim é a vida do cristão. Mas há uma coisa importante aqui. Essa palavra, o Senhor, no Novo Testamento, é Elohim. O que é Elohim? Elohim é senhores. É plural. Elohim é a palavra senhores, que é plural do hebraico. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque todas as vezes que no Velho Testamento aparece Elohim, está significando a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Significa que deuses, no plural, é o Senhor. O mesmo Deus que é único e se manifesta em três, é conhecido com o nome de Elohim no Antigo Testamento. Porque o nome próprio de Deus, que é o Yahvé, não era usado. Ele é usado pouquíssimas vezes. E qual era o termo mais usado para se referir a Deus? Elohim, que é a Trindade. Quando o Novo Testamento coloca Jesus Elohim, ele está dizendo o quê? Paulo está reforçando que Jesus é o Deus do Antigo Testamento. Jesus é o Deus Criador. Jesus é o Deus sustentador do universo. Jesus é o Deus que criou todas as coisas. Ele é o Deus em pé de igualdade ao Deus Pai, Criador de todas as coisas. Aleluia. Olha que coisa linda. Então, quando a Bíblia diz Deus é o Senhor, ele está dizendo Jesus é Elohim, é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Para provar que o Filho enviado por Deus é o Deus que estava lá em Gênesis criando todas as coisas. Para mostrar para o judeu que Jesus também era Deus e ele não creu em Jesus como Messias enviado por Deus. Por isso que Paulo usa aqui Jesus o Senhor, né? Para mostrar para os heréticos que Jesus era o Deus criador do Antigo Testamento. E aí ele fala, assim como ele é o Senhor, assim também nele andai. Por que ele usa aí essa expressão, nele andai? Porque ele está dizendo que o cristão ele é submisso ao ensino, mas esse ensino não é teórico. Evangelho não é teoria. Evangelho não é fazer parte de uma comunidade que fica como uma escola aprendendo a Bíblia. Evangelho é mudança de vida. Evangelho é vida prática. Evangelho é vida cristã, é testemunho. Evangelho é você realmente viver uma prática transformada a partir de Jesus. Percebe que todas as vezes que Paulo ele usa muito isso em Éfeso e também usa em Colossenses, andai em Cristo. Quando ele usa o termo andar, ele está falando da conduta geral da vida do cristão. Aí eu pergunto para você, como é a nossa conduta hoje? Será que o que nós fazemos é coerente com o que nós pregamos? Será que o cristão, a conduta geral do cristão é coerente com a fé que ele professa? E aí é o problema da igreja hoje. Nós, muitas vezes, professamos uma fé, mas nós fazemos outra. Nós falamos que temos que perdoar e não perdoamos. Nós falamos que temos que amar, mas não amamos. Nós falamos que nós temos que ser honestos, mas não somos honestos. E aí o que acontece, irmãos? Perdemos a credibilidade, perdemos a autoridade espiritual e o pior de tudo, nos tornamos seres hipócritas, porque nós não andamos, não temos uma conduta condizente com aquilo que nós pregamos. Que o Espírito de Deus nos ajude, nos incomode, para que a nossa conduta de hoje, dessa semana, seja coerente com a palavra que estamos ensinando, que estamos estudando e que estamos aprendendo, né? Verso 7, então, ele termina, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Paulo usa 3 palavras aqui, arraigados, edificados e confirmados. A primeira palavra é da agricultura.
rizo, significa lançar raízes. Paulo usa uma planta, Paulo usa a segunda palavra, que é um termo da arquitetura, e a terceira palavra é um termo da pedagogia, né? A primeira palavra é lançar raízes, é você estar firmado, é uma árvore firmada na terra. Não adianta você plantar uma semente se você não preparar o solo. Para você ter uma colheita, você tem que plantar a semente, mas você também tem que preparar a terra. Então, quando Paulo diz que nós estamos arraigados, Paulo está dizendo que nós temos raízes numa terra fértil, numa terra boa, uma terra que foi cultivada, uma terra que foi preparada. Deus planta a semente do Evangelho em nós, mas somos nós que temos que preparar a terra. A terra é o nosso coração. Como você está preparando o teu coração? Você prepara o teu coração como? Gerando expectativa, gerando fé, arrependimento, né? Liberando perdão para as pessoas, nutrindo sentimentos bons no teu coração. É assim que você prepara a terra para que possa haver uma colheita abundante na tua vida. A segunda palavra é edificados, é eipodomel, que é a palavra da arquitetura. Paulo usa uma metáfora da arquitetura, é edificar sobre um alicerce, né? Pedro fala em segunda carta do apóstolo Pedro, no verso 5, sobre a casa espiritual, né? O cristão é como uma casa espiritual. Ele precisa estar edificado com uma base sólida. Por isso que Paulo usa aqui essa metáfora da arquitetura, edificados. E a terceira palavra, confirmados, que é uma palavra da pedagogia. É a experiência de um aluno que está na escola sendo instruído, aprendendo, desenvolvendo o seu conhecimento intelectual, né? Então repara que o verdadeiro cristão, ele tem raízes profundas, ele é edificado e ele está evoluindo a cada dia num processo de aprendizado e de discipulado. Diante dos ataques do mundo, diante das investidas das mentiras do diabo, diante das heresias, diante dos misticismos religiosos que estão entrando nas igrejas, diante de tantos falsos profetas que estão semeando discórdia e um falso evangelho, nós estamos firmes, arraigados, edificados, confirmados, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Qual é o resultado disso? Um cristão firme, um cristão solidificado na fé, ele está sempre manifestando ação de graças, mesmo diante dos ataques, mesmo diante dos falsos profetas, mesmo diante de tudo que o mundo faz, nós estamos vencendo a cada dia, agradecido a Deus, porque estamos desenvolvendo espiritualmente, né? O desenvolvimento espiritual aumenta a nossa comunhão com Cristo. Quanto mais o cristão se desenvolve espiritualmente, mais íntimo de Deus ele se torna. Mais forte em Cristo ele se torna. E aí os ataques do inimigo, né, as heresias, não conseguem atingir a vida do cristão. Talvez você conheça alguém que está tendo a sua fé minada, né? Não consegue crer no verdadeiro evangelho, está acreditando em falácias, mentiras, sofismas que são ensinados, que não é a verdade do evangelho, e faz com que essas pessoas sejam arrancadas das igrejas. Você já viu igrejas que não têm igrejas, ou melhor, cristãos que não fazem parte de igreja nenhuma porque acham que não precisa, cristão que não dizimam porque acham que não precisa mais dizimar, porque a Bíblia não diz sobre dizimar. Deixa eu dizer uma coisa para você, é por causa dessas heresias, dessas falácias, dessas mentiras, que muitas pessoas estão perdendo o reino dos céus. Muitas pessoas estão sendo presas fáceis, arrastadas por essas heresias e afastadas do verdadeiro evangelho e da verdadeira igreja de Cristo na terra. Que Deus nos ajude a ter uma fé alicerçada. Que Deus nos ajude a lançar raízes fortes para estarmos tão firmados,
na verdade do Evangelho, para não sermos influenciados por palavras persuasivas, mentirosas, levianas, que tentam nos afastar do verdadeiro amor e do verdadeiro Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua fé, para que hoje seja um dia que você esteja firmado em Cristo para vencer e caminhar vitoriosa nesse mundo que com certeza já foi derrotado em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Eu quero orar e depois a gente vai louvar para a gente terminar a live dessa manhã, porque você sabe que eu ainda tenho desafios para vencer hoje e logo mais a gente vai estar junto lá na casa do Senhor. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por esse estudo, obrigado por essa palavra, obrigado por essa manhã abençoada, Senhor. Obrigado por cada família que nos recebe na sua casa, por cada vida que está assistindo esse estudo e essa palavra. Deus, que a tua palavra crie raízes profundas em nós, para que nenhum vento de doutrina venha nos afastar do verdadeiro Evangelho, Pai. Que possamos ser uma igreja forte, uma igreja sólida, uma igreja, Pai, que tenha raízes tão profundas, um alicerce bem edificado, uma construção, um prédio bem edificado, para que diante da chuva, das tempestades, do vendaval, não venha cair, mas venha prevalecer e ficar de pé. Amém. Até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Pai, muito obrigado, Pai. Eu abençoo cada lar, cada família. Obrigado. Eu te peço, Pai, que o Senhor continue consolando a Verena, renovando a saúde da Tatiana e abençoando a casa do Gessé, pela vida da Samanta que teve alta essa semana, Pai. Amém. Muito obrigado pelo teu povo reunido conosco nessa manhã. Muito obrigado, Deus, por esse tempo de alegria, de comunhão e de crescimento na tua palavra, Senhor. Amém. Que a tua palavra, que não volte vazia nessa manhã, cumpra o seu propósito de criar, gerar uma igreja forte e vitoriosa na face da terra. É assim que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Somente a ti, Jesus.